Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Andrei, Alexandra, boa tarde. Que bom vê-los aqui. Muito bem, atrasei um pouquinho o nosso início, estávamos aqui alinhavando com a coordenação do campus aqui de Canoas, para que a gente possa ter aí uma retomada na semana acadêmica, que está prevista para o mês de novembro, de todas as engenharias. Então, já de primeira mão, já estou avisando vocês. E uma coisa importante, vocês, alunos, a gente tem que retomar os diretórios acadêmicos, né? Para que vocês possam efetivamente participarem da construção dessas semanas, da semana acadêmica, né, que é uma das missões aí do diretório. Mas vamos lá. Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, hoje a gente tem bastante coisa bacana para nós falarmos. Foi feita a correção dos relatórios virtuais e essa é a nossa última semaninha antes da objetiva, que é a semana que vem, né? Então, a gente vai ter uma aulinha de revisão no meio ali do processo, mas é importante que vocês, então, né, fiquem aí atentos aos períodos, tá? Porque eu vi que tem alguns alunos que estão perdendo as avaliações. Heloísa, seja bem-vinda, e isso é prejudicial, né? Porque o aluno acaba perdendo a oportunidade de ficar bem nas suas notas. Então, deixa eu compartilhando aqui nossa tela. Nossa aula, então, aula 9. Deixa eu apresentar aqui para vocês também a nossa plataforma. Cadê aqui a nossa aula de hoje? Eu abri aqui a... O Canvas está fechado, pensei que ele estivesse aberto. Rapidinho já acesso aqui, a gente já... Aqui, muito bem. Muito bem. Ok, então, nossa disciplina aí, operações unitárias 1. Olha aí, nosso plano atualizado. Ó, já tem aqui, né, o espaço e o aviso, né, das datas das provas presenciais, que é no final do semestre, ali 10 de dezembro e 20, né, mais ou menos no prazo, né? A gente já tem isso no nosso calendário, mas é importante que vocês deem uma revisada, tá? Então, nossa aula de hoje está aqui disponível, né, e assim que a gente tiver a gravação, eu libero ela, ok? Aqui, nossa aula 8. Deixa eu abrir aqui, aula 9, 8 aqui. Bem. Bom, então, pessoal, vocês estão me escutando bem? Está tudo certinho aí? Sim, não? Tudo certo. Tá bom, então. Bom, então, nossa aula de hoje, vamos aí fazer uma breve revisão do que nós vimos aí nas últimas aulas. Basicamente, semana passada foi dedicada para vocês fazerem um relatório virtual e ficou algumas leituras referente ao capítulo 3, tá? Então, hoje a gente finaliza o capítulo 3, que é a mecânica dos fluidos aplicada em tubulações industriais, tá? E damos aí a orientação, então, para que os alunos possam estar, então, concluindo o conteúdo
para a objetiva que está prevista, então, para semana que vem. Então, vamos lá. Feedback do relatório virtual. Eu vou abrir aqui para vocês o nosso relatório virtual, tá? O nosso gabarito aqui, ó. Muito bem. Então, deixa eu só confirmar se esse aqui é o gabarito. Vamos lá, mais uma vez. Aqui. Perfeito, é isso aí mesmo. Então, todo semestre eu atualizo, né, o conteúdo. Então, o que acontece? É muito comum eu ver alunos que copiam trabalhos de semestres anteriores, sequer se dão, né, sequer se dão ao trabalho de revisar os dados. Então, vamos lá. O que significa uma prática virtual? Eu defino o procedimento passo a passo, né, de tal forma que o aluno mentalize, né, tipo aqui, pesar uma amostra e considerar a massa da amostra M1 utilizando a balança. Então, quando eu digo que isso é uma ação a ser feita, depois eu apresento essa ação na forma de resultado, né, aqui, ó, apresento na forma de resultado, o que o aluno tem que fazer? Ele tem que associar o texto com os números que são apresentados no resultado. Então, a primeira prática era uma prática que o aluno deveria fazer uma pesquisa, tá? Ele tinha que primeiro fazer uma pesquisa. Eu dei as indicações de livros, de papers para o aluno fazer, né, a leitura. Então, qual é que era a intenção? Que ele identificasse a massa específica da areia. E a partir dessas fontes, né, ele utilizasse isso como uma referência para que ele pudesse comparar com o resultado obtido na prática virtual. E da mesma forma, o aluno também teria que fazer uma pesquisa com relação à água. Então, assim, lembrem-se, pessoal, a massa específica da água, de um fluido, ela varia conforme a temperatura. Então, o que o aluno tinha que fazer? Ele tinha que checar a temperatura da prática e, a partir disso, fazer a apresentação do resultado, sempre indicando, obviamente, a literatura que ele utilizou como referência. Bom, então, resposta 1 e 2 era pesquisa. Então, assim, cara, tem de tudo, pessoal. Os trabalhos, a gente vê de tudo. Vê aluno que não fez pesquisa, vê aluno que se perde, bota uns textos nada a ver. Tipo, pessoal, inteligência artificial é top, mas você não pode achar que ela vai te entregar tudo pronto. Você tem que filtrar as informações que chegam e confirmar a veracidade. Então, assim, tem aluno, pessoal, que olha, os bichos fazem uma anarquia, cara, impressionante. O pessoal pega, copia, cola e manda ver do jeito que está. E daí, qual é o problema? Qual é o problema de fazer esse tipo de se ter esse tipo de ação? O problema é que fica um texto sem nexo, sem pé nem cabeça. Eu não vou ficar, né, sofrendo para tentar entender o que o aluno tentou dizer. Cara, se eu não entendi, para mim é muito simples, é certo ou errado. Então, o que o aluno tinha que fazer? Com os dados da prática 1, ele tinha que fazer o cálculo, né, da massa específica. Então, ó, vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Então, tu tinha lá as massas do Becker com areia. Daí, para te obter a massa 1, o que é? É a massa do Becker menos a massa do Becker com areia menos a massa do Becker. Daí, tu tinha o volume do piquenômetro, né? Daí, tu tinha a massa do piquenômetro. O que era a massa 2? Era a massa do piquenômetro mais água. A partir
dessa massa do piquenômetro mais a água, eu encontro a massa de água. Então, quer dizer o seguinte, que para mim encontrar, por exemplo, a densidade da água, eu sei a massa de água que coube naqueles 25 ml. Então, eu consigo determinar a massa específica da água. Com a massa específica da água determinada, aqui, ó, 1,0059, eu consigo chegar na massa específica da areia. Ou seja, massa do piquenômetro, mais água, mais areia, tu pegava e adicionava ao piquenômetro aquela porção de areia. A massa que é deslocada de água, né, a gente identifica pela adição da areia, né? Então, assim, o volume de água deslocada nada mais é igual ao volume da areia. Porque quando tu tem o piquenômetro ou o balão volumétrico, que dá na mesma, tá? Eu consigo, então, determinar a massa específica daquele sólido, pegando, eu tenho um piquenômetro cheio d'água, daí eu acrescento uma massa que eu conheço de areia. Então, é muito simples, eu já sei qual é a massa específica da água, automaticamente o deslocamento que vai ocorrer foi o volume equivalente à areia. E, em cima disso, eu, então, consigo chegar à massa específica da areia, que nada mais é do que a massa utilizada de areia, 67751, dividido por 5,04. Daí eu encontro esse valor aqui. Toda essa orientação está no capítulo 1 do livro, né? E daí a gente chega na massa específica da areia por piquenômetro. Bom, uma das coisas era comparar a massa de referência com a massa obtida pelo piquenômetro. Então, a diferença, inclusive, eu dei a fórmula de cálculo, a gente determinava, então, o erro. Bom, pessoal, qual é a finalidade, qual é a finalidade de nós a mesma, tá? O piquenômetro é um instrumento volumétrico específico para determinação de densidade, massa específica, tá? Qual é a diferença de densidade para massa específica? Nenhuma. Só que densidade é linguagem de laboratório, que é gramas por ml. Massa específica é quilo por metro cúbico, é uma característica mais comum para a indústria, né? Densidade é mais para o laboratório, mas em si as duas é a mesma coisa, o que só muda é a unidade. Então, aqui, nesse caso, a gente fala em massa específica, mas a gente está usando unidade de densidade, tá? Que é a mesma coisa. Bom, então, aqui é a mesma dinâmica. Qual é a diferença? Que agora eu usei um balão volumétrico ao invés de usar um piquenômetro. E o que nós percebemos? Que o erro diminui, tanto na determinação da massa específica da água, quanto na determinação da massa específica da areia. E aqui a gente, então, tem também a definição dos erros. Então, aqui, só do aluno fazer duas pesquisas e fazer a determinação da massa específica da água por piquenometria, massa específica da água e da areia por piquenometria, e a mesma coisa utilizando o balão volumétrico, o aluno aí já conquistava metade do trabalho. Metade do trabalho. Por fim, para ficar com 60% da nota, ele tinha que pegar os resultados da água e determinar o erro percentual. Certo? Tanto no piquenômetro, que deu um erro de 0,8%, quanto no balão, que deu um erro de 0,08%. Para a água. Já para a areia, né, da mesma forma, tinha fórmula. Valor experimental menos valor teórico dividido por valor teórico vezes 100. Então, já quando a gente utilizou para areia, via piquenômetro, deu um erro de 0,81%, tá? E, desculpa, menos 3%. O que significa menos 3%? Quer dizer, quando o valor é negativo,
significa que o valor de referência é maior do que o valor obtido, tá? Então, por isso que o sinal é negativo. No caso, então, com o pequenômetro, o erro ele é maior do que utilizando o balão volumêtrico. Então, aqui foi 0,04%. Bom, depois, teve aluno que não postou a foto executando Excel. Então, que nem eu demonstrei aqui, o cara tinha que ali demonstrar, fazendo uso, né? Depois, tinha que aplicar, pessoal, era muito simples. Pegava os dados disponíveis, tá? E simplesmente ia colocando. Qual foi a massa? Onde é que. Professor, mas eu estou perdido, eu não estou achando onde estão essas informações. Pessoal, leitura e interpretação. Então, essa planilha, igual vocês têm lá no capítulo 1, tá? O que nós tínhamos de orientação na prática? Ó, vou lá na prática 3, que ó, tinha toda. Ó, como é que funcionou? Pera, aqui, ó. Como é que funcionou, né? A prática 3, falando ó, de cada uma das peneiras, né? Daí, para cada uma ocorreu a separação, aqui é a prática, resultado da prática 1, prática 2, agora os resultados da prática 3. Então, tinha ali, qual foi a massa que a gente teve na peneira mesh 16? Qual foi a massa na peneira 20, mesh 20, mesh 32, mesh 100, mesh 150, mesh 200 e no fundo. Obviamente que tu começa com os buracos maiores e vai diminuindo o tamanho dos buracos até chegar no fundo. Então, esses valores, ó, 0,0636, era o valor que você tinha que colocar aqui, ó, 0,0636. Então, tu tinha que simplesmente colocar a planilha, ela fazia todo o cálculo para ti. E o que eu pedi foi para vocês, né, me apresentarem este gráfico e este gráfico aqui, ó. Né? Então, aqui ele nos dá mais ou menos o tamanho médio, né, das partículas, né, onde mais ou menos a gente tem 50% da amostra, né? Ó, é mais ou menos nesse meio aqui, ó, em torno de 280, 300, ó, 200, ó. Tá vendo? Ó? Mais ou menos o meio, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que foi o cálculo, né, de salto, né, que é a determinação do diâmetro médio da partícula a partir desta distribuição. Então, aonde nós tivemos a maior concentração, o maior percentual. Então, como o percentual se concentrou entre 128 e 328, ó, quase 50-50, então, grosseiramente fazendo uma análise, 325 mais 128, dividido por 2, ó, é aproximadamente isso aqui, ó. Claro, daí tu tem um pouquinho mais percentual de um, né, do que de outro, mas mais ou menos, né, o diâmetro médio dessa partícula vai girar em torno de 200 ali, que foi, né, através da aplicação do DPS, a gente tem, então, um valor aproximado. Tá? Então, é praticamente isso, né, esse tipo de leitura que esse material ele acaba nos trazendo. Tá? Bom, então, por fim, foi isso aí. Então, o valor ali definido, né, a apresentação, e era isso, né, pessoal? Então, a gente fez a correção, né, e já está disponível para vocês a avaliação ali na distribuição das notas. Então, também já fiz, né, a correção
do relatório virtual, tivemos as listas também, né, de exercício, né, teve outras duas. Então, tu soma 0,1 com 0,1 com 0,8, dá 1 ponto. Mais 1 ponto da objetiva, fecha os 2 pontos da OP1, tá? AP1, certo? Pessoal, vamos lá. Dúvidas? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Heloísa, Jaqueline, Andrei, Thales, Alessandra, Alexandra, alguma dúvida? Tudo certinho? Silêncio. Entrei há pouco, professor, então nem posso dizer que eu tenho dúvida. Depois eu vejo o vídeo completinho, tá? Obrigada. Tá ótimo, então. Isso, é importante, então, dar uma boa revisadinha, revisem lá. Então, a gente fez aí a avaliação. Deixa eu entrar nessa sala, caso alguém caia. Peraí. MCT. Aqui. Feito. Muito bem, então, vamos agora para a continuidade da nossa aula 8. Bom, outra atividade que ficou na semana passada foi uma solicitação de leitura, né? Então, o professor disponibilizou para vocês 4 materiais, tá? Um que é a apostila base para a elaboração do nosso livro, né? Uma outra apostila que traz desenhos de tubulação, uma outra que traz tubulações de PVC e uma quarta que traz, né, um resumo de informações envolvendo tubulações industriais, projetos, né, e montagens. Dentro disso, tá, pessoal, o que fica aí, mais uma vez, o apelo, né, para que vocês, então, possam fazer a leitura desse material. E lembrem-se, pessoal, quando vocês estiverem trabalhando em algum projeto que envolva dimensionamento de tubulações, definição de tubulações, utilizem esse como referência, tá? Então, ele vai servir para te dar uma orientada, principalmente na prestação de serviço que você for realizar. Lembrando que o mesmo conteúdo trabalhado no capítulo 3, vocês também têm disponível no capítulo 2 do livro Cremasco, tá? Bom, então, em continuidade, né, vamos falar um pouquinho sobre dimensionamento de tubulações. Um dos exercícios, um dos exemplos trabalhados era com relação à determinação, tá, da espessura da tubulação. Então, quando a gente tiver uma tubulação, um tubo ele tem um diâmetro, né? Obviamente que esse tubo ele vai ser cilíndrico, né? E a espessura da parede do tubo, ou seja, o quão grosso é esse cano, entre aspas. Então, a espessura é uma das, digamos assim, orientações que o engenheiro químico vai dar. Tá? Então, quando vocês forem projetar um vaso, né, de pressão, ou vocês forem projetar tubulações, ou forem fazer inspeção de um tanque que trabalhe com pressão, somente os engenheiros mecânicos e os engenheiros químicos têm a capacidade desse tipo de detalhamento técnico, tá? Então, como que a gente determina a espessura do tubo? Isso vai depender do tipo de material, do tipo de tubulação, tá? E
das condições internas, obviamente, né, da substância, né, do quanto que ela está pressurizada dentro dessa tubulação. E, obviamente, que uma tubulação, ela normalmente ela vai levar o produto de um ponto A até um ponto B. E para te transferir essa substância do ponto A até o ponto B, é necessário, obviamente, escorar essa tubulação sobre pilares, né? Ou levar ela, né, em cima de pipe racks, né, que são tipos, são nomenclaturas utilizadas para quê? Para, digamos assim, condicionar, né, ou suportar essas tubulações. Então, nesse ponto, essa tubulação ela acaba sofrendo um tensionamento, que também deve ser avaliado na hora da determinação, né, da sua espessura. Então, tem duas formas para nós calcularmos. Tá? É um método utilizando, tá, um método um pouco mais complexo, tá? E tem um outro método que é um pouquinho mais simplificado, tá? Mas, basicamente, tá? Ambos vão te entregar o mesmo resultado, ou um resultado bem próximo. Né? Então, aqui, a equação um pouco mais complicada, digamos assim, ela envolve, então, a pressão, o diâmetro da tubulação, né? A tensão, tá? A qual a tubulação vai estar imposta, um fator que depende do tipo de tubulação, então, se tem costura ou não a tubulação, tá? A pressão na qual, mais uma vez, né, é utilizada, vezes o Y, que depende do tipo de material que você está utilizando. Então, né, e esse resultado, então, ele vai te expressar, tá, qual vai ser, então, o diâmetro dessa tubulação, certo? Então, aqui tem as regras de aplicação. Então, a gente encontra aqui que a tensão para essas condições de trabalho, pelo método, né, que utiliza mais variáveis, te indica que tu vai ter que ter uma tubulação, então, com um diâmetro de 5 polegadas, tu tem que ter uma espessura de parede de 0,12 polegadas. E o método simples, que vai levar em consideração só a pressão, o diâmetro e a tensão, tu chega, então, numa tensão de 0,10. Se tu comparar o método simples, que só leva em consideração pressão, diâmetro da tubulação e a tensão, tá? Essa tensão aqui é admissível, tá? 0,10. E utilizando características de tubulação, né? Material, condições, temperatura, tu chega em 0,12. Então, dá um erro de 18%. Então, o que isso nos leva? A gente pode fazer uma aproximação. Então, assim, tu pode definir que o teu resultado encontrado a partir de um cálculo simples pode ser acrescido de 20% de fator de segurança. Então, tu chega no cálculo, acrescenta 20% a esse valor, 20% de 0,10 vai ser 0,02. Então, tu admite que a tubulação, né, poderá ter um diâmetro de uma espessura de 0,12 polegadas, tá? Pessoal, aplicação de fórmula. Atenção, unidade, né? Então, aqui, a gente está trabalhando com polegadas. Se tu trabalha com polegadas, tu não pode trabalhar com Pascal a pressão. Então, tu tem que converter ela a PSI, né? Tu tem tanto o P, que é a pressão interna,
quanto o SH, que é a tensão de cisalhamento, ambos utilizam a mesma unidade, que é a unidade de força por área, ou seja, unidade de pressão. Então, ambas as unidades vão ter que ser convertidas a polegadas. Qual é que é o meu diâmetro? Se eu quisesse usar Pascal, o meu diâmetro, lembre-se, Pascal é sempre força por área. Força nada mais é massa vezes aceleração. Então, se eu quiser utilizar o diâmetro, né, qual deve ser a unidade do diâmetro para que eu possa utilizar a pressão em Pascal? Daí, pessoal, ó, é muito simples, tá? Ó, se eu quiser utilizar, o que é Pascal? Ó? Pascal é PA. PA. PA nada mais é a unidade no SI, ou seja, é Newton por metro quadrado. O que é Newton? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, dividido por metro quadrado. Então, vamos lá. Eu tinha polegada, certo? Eu tive que transformar para pressão para PSI. Quando eu tiver a pressão em Pascal, qual que tem que ser a unidade de diâmetro, pessoal? Metro? Metro, exatamente. Então, é esse cuidado que a gente tem que tomar. Então, por exemplo, eu, né, tomei como uma manter polegada, daí eu tive que converter para PSI. Agora, se tu optar manter Pascal, tu tens que converter polegada para metros, tá, pessoal? Bem tranquilo, bem simples, é só transformação de unidade. O professor disponibilizou para vocês a planilha Excel. Não é para ser uma bengala, mas é para que vocês possam utilizar ela, né, para que facilite a vida de vocês, tá bom? Bom, equação simplificada para a energia mecânica. Então, o que nós vamos fazer agora? Tá? Então, a gente entendeu que um dos dimensionamentos da tubulação é a espessura. Claro, a gente já viu na aula passada que o tipo de material, né, vai depender do que tu vai querer transportar dentro da tubulação. Então, tu definiu o material, definiu a espessura. Ok, como que eu vou fazer para que esse líquido, ou esse gás, ou esse material se desloque do ponto A ao ponto B? Eu preciso entender sobre a energia, né, mecânica envolvida. Então, a gente parte, né, do Bernoulli. Tá? Então, nós temos uma correlação do ponto A com o ponto B, do ponto 1 com o ponto 2. Então, é gravidade vezes altura. Né? Nós temos uma unidade, né, em metros. Aqui nós temos pressão sobre ρ. Olha, pessoal. Isso aqui, deixa eu ver se eu já... Ah, não está desenvolvido aqui. Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa aqui. Ó. Qual vai ser o tipo de unidade que eu vou ter aqui? Tá? Olha só. Se eu tiver, por exemplo, eu estou ensinando vocês a pensarem em unidades. Se eu tiver gravidade vezes Z, Z é comprimento, tá? Então, eu tenho metro por segundo ao quadrado vezes quem é o Z? Metros, tá? Então, essa unidade aqui eu vou ter metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, é isso que está me dizendo aqui, ó.
gravidade vezes... Agora, eu não tenho pressão sobre ρ. O que é pressão sobre ρ? Pressão sobre ρ. Então, o que é pressão? Pressão, vamos já, quilo metro por segundo ao quadrado, né? Isso dividido por metro ao quadrado, dividido por quilo metro cúbico, certo? Isso aqui, ó, eu vou cortar quilo com quilo, eu vou cortar esse metro com esse metro, vai ficar 1m, que vai cortar com 1m ao quadrado. O que vai ao cubo? O que vai me sobrar? Metro quadrado por segundo ao quadrado. Se eu for um pouquinho mais adiante, velocidade ao quadrado sobre 2. O que vai me entregar isso aqui? Velocidade ao quadrado sobre 2. 2 é numeral, não tem unidade. Então, automaticamente, o que eu vou ter aqui? Metro por segundo ao quadrado. O que é isso? Metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, vejam, pessoal, quando eu tenho unidades compatíveis, eu posso somar. Então, é isso que a gente está observando aqui. Então, dentro dessa definição, né, nós conseguimos, por exemplo, determinar a pressão tendo essas informações. Eu tenho a gravidade, eu tenho a altura que está o meu material, meu fluido. Eu tenho a pressão da rede, ou eu tenho a massa específica, ou eu tenho a velocidade. Eu tendo essas informações no ponto A, eu consigo encontrar qual vai ser a situação no ponto B, tá? Então, a partir disso, essa fórmula serve para fluidos líquidos incompressíveis. Agora, quando eu utilizo fluidos que são compressíveis, ou seja, gases, muda um pouquinho a nossa equação, porque a gente leva em consideração a constante dos gases. Então, o pessoal lá que está trabalhando comigo na disciplina de processos industriais, que a gente está produzindo lá o gás cloro, por exemplo, o gás hidrogênio, então, a gente precisa desse tipo de condição para que a gente possa transferir o fluido de um ponto a um ponto B. Outro fator que vai influenciar no deslocamento do fluido dentro da tubulação é o atrito, tá? E esse atrito ele vai se converter à perda de carga. Essa perda de carga ela pode ser vista de duas formas. Lembrem-se, pessoal, a altura, metros, vai ter uma correlação com a pressão, certo? A altura manométrica, né? Então, ela vai ter essa correlação. Então, normalmente, a perda de carga, nós vamos identificar ela como diferença de pressão ou diferença de altura, metros, tá? Então, o material 1, que está disponível para vocês, e aí vai diferenciar de um material para o outro, tá? Que vocês têm que prestar atenção. O cremasco, ele utiliza HL como símbolo de perda de carga. Nós, né, vamos, então, utilizar HL. Mas muitos livros, textos, trazem a perda de carga com a letra J. É a mesma coisa. A única coisa que vocês têm que atentar é o seguinte: a perda de carga que um fluido vai ter dentro de uma tubulação, tá, vai depender do tipo de escoamento que esse fluido está tendo dentro dessa tubulação. Se vai ser um escoamento laminar,
tu vai ter uma determinação de cálculo de perda de carga que leva em consideração o comprimento da tubulação L, a viscosidade, a velocidade dividido pela gravidade e o diâmetro da tubulação ao quadrado. Agora, quando o meu escoamento for turbulento, eu tenho que incluir um fator de atrito, que é o F, que vai me definir qual é o coeficiente de atrito atribuído a esse número de Reynolds, né? Então, veja, é diferente as fórmulas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para mim determinar a perda de carga, eu vou precisar enxergar para o tipo de escoamento. Se eu tiver um escoamento laminar, é aquela fórmula. Se eu tiver um escoamento turbulento, é a de baixo. Pessoal, atenção! A fórmula de Darcy é a fórmula mais utilizada. Por quê? Porque 95% dos escoamentos dentro de tubulação são escoamentos turbulentos, tá? Então, o coeficiente de atrito, né, que é o que vai sofrer, é o que vai influenciar o tipo, né, de comportamento que o fluido vai ter dentro da tubulação, de trava, porque o atrito ele vai te travar, ou seja, ele te aumenta a perda de carga. Ele é uma variável, ele é função do número de Reynolds. Então, quanto maior o número de Reynolds, tá? Tu tende a estabilizar o coeficiente de atrito, e ele também depende da rugosidade da peça. Por exemplo, se eu tenho uma peça lisa, eu tenho uma rugosidade baixa. Se eu tenho uma peça, por exemplo, de concreto, a gente tem tubulação de PVC, por exemplo, é bem lisinho dentro. Agora, se eu tiver uma tubulação de concreto, já é áspero, já é rugoso, né? Então, a partir disso, né, nós então conseguimos identificar, né, qual vai ser então essa visualização do escoamento do fluido dentro dessa tubulação. E aqui então é a fórmula para determinação do número de Reynolds, que é o escoamento. A rugosidade, ela se dá sobre a rugosidade média, ou seja, é a média da altura mínima até a altura máxima dentro da espessura. Literalmente, pessoal, imaginem vocês avaliando uma montanha. Vocês têm uma planície, daí tem uma montanha que sobe, desce, sobe, desce. O que é a rugosidade média? Ela vai te dizer exatamente qual é a média da altura do relevo desta tubulação. Então, aqui a gente tem a visão. Isso aqui, pessoal, é o que nós vamos chamar de diagrama de Mood, tá? O diagrama de Mood, ele nos simplifica, tá, a visualização do coeficiente de atrito. Então, o que nós temos? Tá? Quando eu tiver um escoamento laminar, o coeficiente de atrito ele é constante. Está vendo aqui que ele é uma linha constante? Então, por isso que o cálculo não leva ele em consideração. Por quê? Porque a gente já embutiu o coeficiente de atrito constante aqui dentro. Agora, a partir do momento que o número de Reynolds vai aumentando, olha só, eu tenho 4 vezes 10 na 3, 6 vezes 10 na 3, 10 na 4, 2 vezes 10 na 4, 4 vezes 10 na 4, 10 na 5 e assim por diante. Pessoal, 10 na 5 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. É 10, 100 mil. Então, é um número, né, extremamente grande. Então,
quanto maior for o número de Reynolds, nós temos uma redução. Olha só, o fator de atrito ele vai sendo cada vez mais baixo. E notem, pessoal, aqui deste lado, nós temos o coeficiente, a rugosidade relativa. Então, o que acontece? Ó? Quanto maior for a rugosidade relativa, tá vendo aqui, ó, 0,05, 0,04, e aqui está diminuindo a rugosidade, que é a média da rugosidade dividido pelo diâmetro da tubulação. Então, a rugosidade relativa, quanto maior ela for, tá vendo que tem uma linha aqui, ó. Estão enxergando que tem uma linha? Essa linha que vocês estão enxergando aqui, ó, é a variação do fator de atrito, o coeficiente de atrito, que é o F, em função do número de Reynolds. Então, a gente vê ó, que para rugosidades relativas mais baixas, então, quanto menor for a rugosidade relativa, tá, mais influência nós vamos tendo no coeficiente de atrito. Claro, não é nada muito expressivo, a gente está falando de 0,02, ou seja, é de 10 a menos 2. Tá? Então, são centésimos, né? Mas esses centésimos eles vão, com certeza, influenciar no resultado. E, com certeza, vão fazer tu errar as questões na determinação da perda de carga. Tá, pessoal? Então, para a determinação do F, que faz parte da fórmula, principalmente quando tivermos escoamento turbulento, com Reynolds maior que 3.000, nós precisaremos, então, aplicar, tá? Achar o número de Reynolds, encontrar a rugosidade relativa, ver qual a linha que nós queremos, número de Reynolds, linha, determina o fator, né, o coeficiente de atrito para incluir na fórmula de cálculo. Então, um exemplo, né, de cálculo, então, tu define, né, e aonde tu tem o número de Reynolds, tu determina o valor do coeficiente de atrito. Certo? No material pode ver, é tudo muito semelhante, vai variar de um para outro, mas esse aqui é o diagrama disponível no livro do Cremasco. Vocês viram, eu estava falando coeficiente de atrito, mas tem alguns autores que chamam fator de atrito de Fanning. Então, vejam, o F, que é o fator de atrito, tá? Ele também pode ser chamado de coeficiente de atrito. Então, coeficiente de atrito, fator de atrito, tem a mesma função, a mesma finalidade e são determinados da mesma forma, tá? Então, professor, mas assim tu me deixa confuso. Pessoal, eu estou te dando a realidade. Não adianta eu te dizer que a coisa é sempre assim, se ela não é sempre assim. Então, vai depender do autor, vai ter essa variação. É que nem aqui, ó, número de Reynolds. Né? Vocês ouviram o que eu falei, maior que 3.000. Quando a gente trabalha com questões Petrobras, tá? A Universidade de Brasília, que é a CESP, que normalmente é quem faz as provas Petrobras, considera que a gente vai ter um fluxo turbulento quando nós tivermos, tá, um número de Reynolds maior que 3.000. Tá? Então, isso indica o seguinte, que acima de 3.000 ele é turbulento, abaixo, então ele vai ser considerado laminado. Então, a gente sempre adota esse como uma regra. Tá? Bom, então, como que nós vamos calcular a perda de carga? A perda de carga, tá? Ela vai nos ajudar a entender o seguinte. Bom, eu tenho um líquido aqui desse lado.
certo? Então, se eu preciso transformar, né, mandar, por exemplo, são 20 metros cúbicos que eu preciso transferir do ponto A até o ponto B, e esses 20 metros cúbicos, para mim, precisa acontecer em 2 horas. Tá? Daí, assim, encher o tanque em 2 horas, qual é a vazão da bomba? Então, pode calcular, é muito simples. Sei lá, eu preciso encher esse tanque em 2 horas. Então, é simples, né? Eu pego os 20, divido por 2, me dá uma bomba de 10 metros cúbicos por hora. Daí tu manda o comercial comprar essa bomba, o comercial não, o setor de compras, e daí a bomba chega, e tu vai instalar a bomba. E daí tu percebe o seguinte, cara, tá levando 5 horas para encher o tanque, mas não pode. Por que está levando 5 horas? Quem é que me explica por que está levando 5 horas? Onde é que está a resposta para essa situação, pessoal? Isso é uma resposta técnica. Por que não é tão simples como eu estou mostrando para vocês? O que torna difícil nós dimensionarmos a bomba? O que eu preciso levar em consideração? Para esse tipo de cálculo, o que eu preciso levar em consideração? Isso é uma pergunta, pessoal. O peso do líquido? Não. Sim, a massa específica vai fazer parte do cálculo. Tu tens razão. A rugosidade, o A diâmetro. rugosidade vai fazer parte do cálculo. O que mais? Qual é a determinação, qual é o cálculo que eu preciso fazer que envolve massa específica, viscosidade, rugosidade, fator de atrito? Qual é o cálculo que eu preciso fazer para que eu possa calcular De Bernoulli. essa... Qual? O de Bernoulli. Não. É a... Como é que se chama isso aí? Perda de carga. Perda de carga. Então, pessoal, para nós conseguirmos chegar nesse dimensionamento, que nem tem a colega aí, eu acho que ela está na aula hoje. Ela trabalha com bombeamento, né? Que tem até uma bomba lá, que tem uma peneira na bomba, acho que é bombeamento de efluentes, não é isso? Eu acho que é a Alessandra. Alessandra, não é tu, Alessandra, que trabalha com efluentes? Ou é a Jaqueline? Bom, vamos lá. Então, se não é nenhuma das duas, voltemos então à situação. Então, parece ser simples, né? É 20 metros cúbicos, né? Em 2 horas, uma bomba de... E não dá certo. Então, por quê? Porque ele não levou em consideração o fator de atrito, não levou em consideração a rugosidade, não levou em consideração a massa específica, não levou em consideração todos esses fatores que irão fazer parte do cálculo da perda de carga. Então, a perda de carga leva em consideração o comprimento da tubulação e a influência que curvas, que tipos de tubulação, que acessórios promovem sobre o fluido. E isso faz com que o fluido, então, sofra um retardamento, né? Então, por exemplo, olha só, isso aqui é um comparativo em metros. E isso que é bacana. Então, se eu tiver, para a gente calcular a perda de carga, eu tenho que levar em consideração o comprimento da tubulação e o quanto em metros cada um dos acessórios significa. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver uma válvula de PVC,
se for de 3/4, me acrescenta 0,2 metros. Agora, se ela for de 4 polegadas, ela me acrescenta 1 metro. Então, uma válvula significa 1 metro de tubulação. Então, tu tens, né, tanto da parte de conexões quanto da parte de acessórios, cada um deles vai incrementar, né, linearmente um comprimento em metros, tá? Então, como que nós vamos determinar a perda de carga? Lembrem-se, nós utilizaremos Darcy, por quê? Porque 95% dos escoamentos dentro de tubulação são turbulentos. Se não fosse turbulento, a gente utilizaria, né, a outra forma. Tá? Mas vamos focar em Darcy. Então, uma observação, atenção, que no livro do Cremasco tem um errinho na fórmula. Tá? Então, não utilizem aquela fórmula como referência, mas sim essa. Então, a perda de cargo é 0,5, ou seja, 1 dividido por 2, vezes o fator de atrito, ou coeficiente de atrito, vezes a velocidade ao quadrado, dividido pela gravidade, vezes o comprimento total. No comprimento total, no comprimento linear, vai estar incluído tanto a soma do comprimento da tubulação, mais os acessórios. Então, se teve tantas curvas, tantos joelhos, tantos T's, tantos registros, tantas válvulas, tu vai acrescentando e vai aparecer. Dividido pelo diâmetro da tubulação. Então, esta é a equação que vocês irão utilizar, então, para o cálculo da perda de carga. Tá? Então, Professor, e se tiver mais de um diâmetro? Oi? E se tiver mais de um diâmetro no encanamento, vai ser adicionado junto? Exato. Se tiver mais de um diâmetro, daí tu vai ter que ir fazendo por trecho, entendeu? Ah, esse trecho é tanto, esse trecho é tanto, esse trecho é tanto, tu vai ter que fazer por trecho. Por isso que o cara não pode ir, mecânico é bucha, os caras adoram estrangular e abrir tubulação. Então, por exemplo, os caras têm uma bomba, daí a saída da bomba é de 32. Daí os caras botam 25 e depois aumenta para 32. O que eles estão fazendo? Eles estão aplicando uma perda de carga. O que é perda de carga? É perda de energia. Ou seja, tu faz com que o fluido, então, perca energia dentro da tubulação. Se o fluido perde energia dentro da tubulação, ele perde a cinética. Se ele perde a cinética, ele não se desloca, né, da maneira que a gente dimensionou. Eu vou pegar um exemplo. Ó. Tu tem uma tubulação, que é essa daqui que a gente já viu. Tu tem uma vazão de 30 mil litros por hora, né, de água a 30 graus. Por que é importante a temperatura? Porque com a temperatura, tu sabe a massa específica, né? Tá aqui. Tu tem a viscosidade cinemática que tu precisa para determinar o número de Reynolds. Tu tem que ele tem válvula de retenção vertical, válvula de regulagem de vazão do tipo globo, ambas de metal, né? E duas polegadas, e a tubulação toda em PVC com diâmetro de 2 polegadas. Então, veja, tu tem conexões, registros, né, de acessórios de metal, mas tu tem tubulação e conexões em PVC. Mas todo o restante dos acessórios do mesmo material de diâmetro. Também que os segmentos retos de tubulação são L1. Né? Qual será a perda de carga inerente a essa tubulação? Então, aqui, ele demonstra, dependendo do tipo de material, ó, tu determina, então, o grau de rugosidade. Então, essa tabela, ela vai ser base,
Deixa eu só conectar aqui minha energia. Aí, galera, agora. Fechou. Agora sim. Então tá. Então, o que eu tenho aqui, ó? Por exemplo, dependendo do diâmetro da tubulação, ó, eu vou ao tipo de material que eu quero. Tipo aqui, ó, se for um tubo, né, liso, de plástico ou vidro, e o diâmetro for 3, ó, eu corro aqui e eu encontro o grau de rugosidade. Pode ver, ó, de concreto, olha só qual é a rugosidade que tu tem, lá em cima, ó. Então, por exemplo, tubulações de água pluvial, de esgoto. Esgoto não, mas água pluvial é muito, né, tubulação de esgoto. Olha só o grau de rugosidade que elas têm, é uma rugosidade enorme. Então, isso faz com que tu tenha um retardamento do escoamento, né? A base de cálculo, então, está aqui a fórmula, né? Então, veja, tudo isso daqui, ó, tá vendo? Tudo isso daqui, todas essas informações me deram, então, uma perda de carga de 4,98 metros. Isso quer dizer o quê? Que, somando, né, todas as conexões, as curvas, eu vou ter que acrescentar esses 5 metros no dimensionamento da minha bomba. Tá? Então, dentro desse capítulo 3, uma das nossas metas é, então, descobrir como determinar a perda de carga. E por que a gente precisa saber determinar a perda de carga? Porque é a partir dela que a gente vai conseguir compreender e dimensionar de forma correta a bomba. Tá? Bom, o capítulo 3 finalizou. Então, o capítulo 3 ele fala sobre tubulações, né? Mostra que tem vários tipos de materiais de tubulação e que o tipo de material de tubulação vai depender do que tu vai transportar dentro dessa tubulação, tá? As tubulações, elas, para resistirem o fluido dentro delas, no processo de transporte, essas tubulações elas precisam ter uma espessura, né? E essa espessura permite que ela resista, né, para que o fluido consiga ser conduzido dentro dela. Então, esta espessura nós também aprendemos a calcular. E, por fim, no capítulo 3, nós entendemos que o fluido, ao ser transportado do ponto A até o ponto B, ele sofre uma perda de energia. E essa perda de energia, ela se traduz através de um cálculo que nós chamamos de perda de carga. Essa perda de carga ela pode ser tanto medida com diferença de pressão ou, né, por diferença em metros, tá? Então, qual é a aplicação prática disso? A aplicação prática é que com estas informações eu vou saber que para que a minha bomba transfira o fluido do ponto A até o ponto B, não basta eu saber qual é o volume de líquido que eu preciso transferir, né, em função do tempo, mas eu preciso saber qual vai ser o percurso que o meu fluido vai fazer. Um exemplo prático para quem anda de carro é o seguinte: se eu sair da cidade e for até a serra, o topo da serra, o meu carro gasta mais para subir a serra do que para descer a serra. E da mesma forma, o meu carro gasta mais para subir a serra do que para mim deslocar ele do ponto A até o ponto B em superfície plana.
Então, é a mesma coisa que acontece. Então, as perdas de cargas é essa perda de energia que tu tem para te estar deslocando teu fluido do ponto A até o ponto B. Bom, pessoal, lembrem-se, a avaliação vai começar na segunda-feira, tá? Então, vocês vão ter 3 horas para realizar a avaliação. Essas 3 horas, vocês entrou para fazer a avaliação, é 3 horas corrida. Então, não dá para o cara pegar, eu vou entrar, vou olhar as questões, daí eu fecho, daí eu vou estudar para depois eu fazer a prova. Não dá. A partir do momento que tu acessar a prova, ele vai te fazer uma pergunta. Você realmente quer fazer a prova? Se tu disser sim, é 3 horas. Então, o que é o conselho que o professor dá? Estudem antes. Você tem que estudar. Porque se tu, por um acaso, né, não é com consulta, mas vai que na hora tu fica muito ansioso e precisa dar uma pesquisadinha. Tu não vai ficar perdendo tempo tentando achar as questões. Por quê? Porque o tempo vai acabar e se tu só fez uma questão, a tua prova vai ficar incompleta. Ou seja, ela vai entregar mesmo tu não tendo terminado. Teu prazo é de 3 horas, tu tem 3 horas para fazer, tá bom? Então, revisão parte 1. O que nós falamos, então, no capítulo 1? Sólidos particulados, propriedades e escoamento de sólidos particulados. Então, hoje eu já dei uma boa revisão do que a gente viu no capítulo 1, que foi tudo aquilo ali que nós fizemos no relatório virtual. O capítulo 2, basicamente, ele aplica, né, a necessidade do cálculo da velocidade terminal, porque a partir da velocidade terminal a gente descobre qual que é a velocidade do fluido para que a gente possa deslocar partículas ou para que a gente possa, então, utilizar uma das operações unitárias, né, que é a separação de partículas sólidas de líquidos ou líquidos de vapores, líquidos de gases, né, ou até mesmo sólidos de gás. Então, é uma das operações unitárias mais utilizadas, né, em serraria, em acabamento, né, quando tu precisa fazer um tratamento de superfície e tu libera na atmosfera gases nocivos, tu tem que fazer a captação desses gases nocivos, né, e todo esse processo aí vai depender, né, de operações que separem os fumos, as névoas, as partículas do ar, né? Ou no tratamento de água, a separação dos coágulos, dos precipitados do ar, né? Da água, desculpa. E esse processo, então, a gente viu no capítulo 2, que é entender a importância da determinação da velocidade terminal da partícula, seja ela líquida ou sólida, né, para que tu utilize esse valor e consiga fazer o dimensionamento do teu equipamento, seja o elutriador, né, seja um ciclone, seja uma centrífuga. E também no capítulo 2 nós vimos que quando a partícula ela não está do tamanho que eu desejo, eu posso utilizar uma operação unitária que torna ela do tamanho que eu desejo. E, por fim, o capítulo 3, que a gente já falou, né, exaustivamente hoje, mas, basicamente, ele vai nos ensinar, então, né, a importância das tubulações do transporte, né, como dimensionar a tubulação, né, conforme o tipo de material, determinar o diâmetro, determinar a espessura dessa tubulação conforme seu diâmetro, e as características do fluido no seu interior. E, por fim, né, que para nós
definirmos a fluidez desse, né, material dentro dessa tubulação, nós precisamos levar em consideração, então, a perda de carga. Ok? Bom, leitura, que vai ajudar muito vocês na hora da avaliação, tá? Que é uma aplicação prática do que a gente viu, que é o modelo de rede de distribuição de propeno de uma central petroquímica, né? Então, o nosso aluno de engenharia, Cícero Delfino de Carvalho, então ele o trabalho de conclusão do curso dele foi em cima, né, da modelagem de uma rede de distribuição. Extremamente útil para que tu possa, então, saber, né, de fato, qual é a vazão, qual é a velocidade, né, conforme as modificações que tu vai fazendo dentro das tubulações, tá? E, ao final, né, responda aí para que na semana depois da avaliação a gente possa conversar sobre o significado da perda de carga em uma tubulação, tá bom? Bom, pessoal, autoestudo, estudem capítulo 1, 2 e 3 e boa objetiva, tá? Só para a gente fechar aqui, ó. A objetiva ela já está disponível aqui dentro da plataforma, ó. Ela está aqui, ó. Lá, deixa eu ver como aluno. Claro, ela ainda não está livre para vocês, ó, mas ó, a avaliação ela começa no dia 22. E tu vai tentar entrar aqui, não vai conseguir, ó. Ela tá, ó, tarefa está bloqueada até o dia 22. Então, lembrem-se, do dia 22 até o dia 29, vocês terão 3 horas para realizar essa atividade aí, tá bom? Bom, dentro da aula 9, que já está disponível aqui para vocês, ó, é muito simples. O professor, então, está orientando vocês a estudarem, tá? Então, fica aí as dicas para que vocês já possam, né? Estou dando essa pré-estudar, mas basicamente isso aqui, ó. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele, né? As respostas à pergunta, né? O que é perda de carga e a sinopse aí, que é importante que vocês busquem fazer, tá bom? Então, nós vemos somente, semana que vem, então, não vai ter atividade, né? Nós vamos nos ver só no dia 30 já, com a objetiva feita pelos alunos, né, para que a gente possa, então, ter aí um bom feedback com relação à nossa aula aí, tá bom? Então, valeu, meus amigos. Paro por aqui nossa gravação. Professor, Professor, hoje você vai estar em que sala? Em AP2? Em AP3, desculpa. 200... Só um pouquinho.